Olá, aqui é o professor Eduardo. Nós vamos a uma aula sobre grandezas físicas. Bom, o que a física considera como grandeza, né? Para a física, grandeza é tudo o que pode ser medido. Grandeza física é tudo o que pode ser medido, ok? Bom, aqui existem alguns erros de interpretação, ok? Então vamos com calma, olha só. Se nós falarmos a respeito de uma mesa, né? Você fala, eu posso medir a mesa. Isso não é uma verdade. Né? Eu sei que no cotidiano isso é dito e nós entendemos. No entanto, para a física, a mesa com certeza não é uma grandeza física, porque não tem uma unidade associada à mesa. No entanto, essa mesa tem uma altura. A altura, sim, é grandeza física. Né? A mesa tem uma massa. A massa da mesa é grandeza física porque pode ser medido. O peso da mesa. Né? De repente, a temperatura da mesa. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. A grandeza física é tudo que pode ser medido e logo apresenta uma unidade. Isso nos dá algumas dicas. Então, nós vamos definir as grandezas físicas e dividi-las de duas maneiras. Então, grandeza física é tudo que pode ser medido e existem duas divisões básicas. Tá? Uma delas é no que tange a natureza dessas grandezas. Se essas grandezas são fundamentais ou se elas são grandezas derivadas, eu começo pelas fundamentais, certo? Bom, as grandezas físicas fundamentais são 7 e nós devemos conhecer as 7. Começo pela grandeza comprimento. Comprimento. Comprimento ele vale para altura também, para largura, né? Então, comprimento é grandeza física fundamental. Além do comprimento, nós falamos também da massa. Então, a massa ela é uma grandeza física fundamental. Além da massa, nós temos a temperatura. Temperatura, grandeza física fundamental. Temperatura. Bom, além da temperatura, nós podemos falar da quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Isso aqui o pessoal da química gosta bastante de utilizar. Essa grandeza física, quantidade de matéria. Eu até já vou falar da unidade dela. A unidade da quantidade de matéria, para quem não está reconhecendo, é o mol. Então, lá no Sistema Internacional de Unidades, nós medimos quantidade de matéria em mol. E o símbolo no Sistema Internacional também é mol, escrito com letra minúscula. Tá legal? Então, temos comprimento, temos massa, temos temperatura, temos quantidade de matéria. Nós temos também, como grandeza física fundamental, o tempo. O tempo é grandeza física fundamental. Temos vários comentários depois a respeito dessa grandeza, um vídeo só para ela. Né? Além do tempo, nós temos a intensidade. Intensidade de corrente elétrica. Só um segundinho aqui. Intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente. Maravilha. E a chamada intensidade luminosa. Então, intensidade de corrente elétrica e a intensidade, vamos abreviar aqui o intensidade agora, luminosa. Luminosa. Legal. Bom, quando nós falamos dessas 7 grandezas físicas fundamentais, nós devemos associar unidades a elas. Assim como eu associei a unidade mol à quantidade de matéria, quando nós falarmos de comprimento, bom, aí a unidade é o metro. A unidade é o metro. Antes que tu diga assim, mas e o quilômetro, né? Não existe o quilômetro? Sim, existe o quilômetro. Mas o quilômetro tem prefixo associado
e não é a unidade do Sistema Internacional, embora seja reconhecida por ela. Tá? Então, o metro, e o símbolo de metro é a letra M minúscula. Ok? Eu volto a falar dos prefixos depois. A massa ela deve ser medida em quilograma. Quilograma. E o símbolo, pessoal, ao contrário do que aparece no supermercado, com K maiúsculo, é K minúsculo e G minúsculo. Quilograma. K minúsculo, G minúsculo. Não pode usar o K maiúsculo. Ok? O K maiúsculo é símbolo de outra coisa. Temperatura. A temperatura, embora o Sistema Internacional aceite graus Celsius como uma unidade reconhecida, não é a unidade do Sistema Internacional padrão. No Sistema Internacional, a unidade padrão é o Kelvin. Você também deve escrever sempre com letra minúscula aqui, Kelvin. Com letra maiúscula, o K. Por isso que o quilo do quilograma não pode ser maiúsculo, né? Deve ser minúsculo. K do Kelvin é que é maiúsculo. O tempo tem como unidade do Sistema Internacional os segundos. Né? Segundos. E o símbolo é um S minúsculo, nada de S maiúsculo. A intensidade de corrente elétrica tem como unidade o ampere. Opa, letra minúscula sempre, não pode esquecer. Ampere. Aí a unidade, sim, em letra maiúscula. E a intensidade luminosa tem como unidade uma coisa pouco conhecida que é o candela. Né? Candela é a unidade de intensidade luminosa. Tá? E o símbolo é CD. CD é candela. Tudo juntinho assim. Ok? Então essas são as 7 grandezas fundamentais e as suas unidades. Você deve conhecer as 7? Com certeza. Por quê? Porque existem grandezas fundamentais e derivadas. Fundamentais somente 7. Derivadas infinitas. Então temos que saber as 7 para poder identificar as derivadas. Tá legal? No próximo vídeo nós assistimos às derivadas. Muito obrigado pela sua atenção e até daqui a pouquinho.